Fala pessoal, bem-vindos a mais esse vídeo e nesse vídeo a gente vai estar fazendo um conglomerado, um abrangente geral de load balancer na AWS, tá? Eu vou te falar quais são os tipos, para que ele serve, as métricas e principalmente as formas, né, os casos de uso do dia a dia. E só lembrando, eu sou o Guilherme Teles e eu te ajudo a sair do absoluto zero de conhecimento a chegar às 4 certificações da AWS, que são as 3 Associates e a Cloud Practitioner. E se você ainda não me conhece, acessa por favor meu site www.guilhermeteles.com.br. Não esquece de acessar e assinar realmente o nosso grupo do Telegram, do Roadmap Cloud, assinar e se inscrever no nosso canal do YouTube e a nossa lista. Pela lista eu mando sempre novos conteúdos, novos artigos e principalmente as dicas mais importantes para você passar nas 4 certificações de base da AWS. Tudo bem? Então vamos lá. Quais são os principais tipos de load balancer da AWS hoje? A gente tem o Classic Load Balancer, que ele está mais em desuso, a gente tem o Application Load Balancer, a gente tem o Network Load Balancer, tá? A gente vai entrar em alguns casos de uso de cada tipo de load balancer e vocês vão entender para que e quando utilizar cada um deles. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos para a tela do computador para a gente entender cada um deles. Então, o que é o Elastic Load Balancer? Ele é basicamente um dispositivo, como esse aqui que está na imagem, que recebe as requisições e distribui para as instâncias que estão atrás dele. Os Elastic Load Balancer eles podem ter interface externa, ou seja, estarem para a internet, ou interface interna quando a gente trabalha com arquiteturas de alta disponibilidade ou bem complexas, tá bom? Então, os tipos de Elastic Load Balancer que nós temos hoje na AWS, a gente tem o Application Load Balancer, o Network Load Balancer e o Classic Load Balancer. O Application Load Balancer. Os balanceadores de carga de aplicativos são os mais adequados para o balanceamento de carga de tráfego HTTP e HTTPS. O HTTP é na porta 80, HTTPS na porta 443. Isso por padrão, tá, pessoal? Eles operam na camada 7 e têm reconhecimento de aplicativos. São inteligentes e você pode criar um roteamento avançado de solicitações, ou seja, você pode estar segregando os tipos de solicitações e enviando solicitações específicas para servidores web específicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem um conjunto, às vezes, de uma versão que você quer mandar para um conjunto de máquinas e uma outra versão que você quer mandar para um outro conjunto de máquinas. Ou simplesmente você tem uma requisição específica para mandar para um outro servidor que está em outra região. O Network Load Balancer. Os balanceadores de cargas de rede, que são os Network Load Balancer, eles são os mais adequados para o balanceamento de carga de tráfego TCP, onde é necessário desempenho extremo. Por isso que eu botei aí a foto do Mustang Shelby Cobra, né, o mais novo, que é um carro super rápido, né, um sonho de carro para qualquer pessoa, pelo menos para mim. Os Network Load Balancer eles operam no nível de conexão de camada 4 e o Network Load Balancer ele é capaz de lidar com milhões de requisições por segundo, mantendo as latências ultra baixas. Ele tem um foco para desempenho extremo. E o Classic Load Balancer? Bom, o Classic Load Balancer, que são os balanceadores de carga clássico, eles são os balanceadores mais antigos da AWS, foi o primeiro que lançou. Você pode carregar aplicativos para balanceamento de HTTP ou HTTPS e usar recursos específicos de camada 7, como as sessões X-Forwarded e sessões persistentes, que também são chamadas as Sticky Sessions. Você também pode usar ele para balanceamento na camada 4, onde os protocolos dependem exclusivamente de protocolo TCP. Uma outra curiosidade é que se o aplicativo parar de responder o LB, né, o balanceador de carga elástico, ele responde com erro 504. E esse erro 504 ele quer dizer que o aplicativo está tendo problemas de performance. E isso pode ser na camada web ou no banco de dados, caso ele exista, né, um banco de dados aí numa camada de DMZ. A gente tem que identificar, né, onde é que ele está falhando. Pelo próprio CloudWatch a gente pode ver isso e dimensionar para cima, ou seja, aumentar a capacidade em memória, ou em CPU, ou seja, o tipo de família, ou aumentar para fora, que é a quantidade de máquinas, sempre que for possível, né? E o header X4 ele significa o seguinte:
você tem esse usuário, né, com esse IP fictício, 123.12.3.123, ele faz uma requisição para um load balancer, esse IP também é sugestivo, e aí você cai numa instância EC2. Quer dizer o quê? Que ao invés de chegar para a instância o IP do load balancer, que seria esse 10.0.0.11, vai estar chegando para esse servidor, né, o IP do cliente. Então a instância vai estar sabendo qual é o cliente que está fazendo a requisição. Então isso é útil quando a gente quer manter a persistência da sessão, né, com os stick sessions, por exemplo. E as dicas aí dessa nossa aulinha, né? Os três tipos de load balancer que a gente tem: o application load balancer, o network load balancer e o classic load balancer. O erro 504 significa que o gateway expirou, ou seja, ele não está tendo conexão, então é alguma questão de período de tempo inativo, então a gente tem que verificar se tem algum problema na aplicação, se é web ou servidor de banco de dados, e se a gente precisa do IPv4 do usuário final, a gente tem que procurar o cabeçalho, né, o header do X404. Então é isso. Bom, os erros do load balancer, né? Para começar, a gente tem que entender que, por padrão, uma mensagem de resposta que indica sucesso é sempre o código HTTP 200, tá? Não importa o load balancer. Inclusive, quando a gente faz o upload de um arquivo para um bucket S3 da AWS, a gente tem o retorno do código HTTP 200. Tá? Então, solicitação mal sucedida sempre gera mensagem de erro das famílias 400 ou 500. Então, as mensagens da família 400 indicam que algo deu errado do lado do cliente. Já as mensagens de erro da família 500, elas estão relacionadas a erros do lado do servidor. Bom, códigos de erro de exemplo, né, erros do lado do cliente. Então a gente tem que 400 significa solicitação incorreta. Exemplo, o cabeçalho está incorreto. 401 é não autorizado, acesso ao usuário foi negado. 403 foi proibido, a solicitação é bloqueada pela lista, por exemplo, de controle de acesso de um WAF. 460, 460, conexão fechada do cliente antes que o balanceador de carga pudesse responder. O período de tempo de limite do cliente pode ser muito curto, então é só aumentar o valor de timeout, por exemplo. 463, o load balancer recebeu um cabeçalho de solicitação X404 com mais de 30 endereços IP, semelhante a uma solicitação mal formada. E do lado do servidor, a gente tem o erro 500, que é um erro interno do servidor, ou seja, um erro no balanceador de carga. Erro 502 é um gateway inválido, exemplo, o servidor de aplicativos fechou a conexão ou enviou de volta uma resposta incorreta. O erro 503 é um serviço indisponível, sem destinos registrados. Erro 504, tempo limite de gateway, exemplo, o aplicativo não está respondendo, problema com seu servidor web, servidor de aplicativos ou mesmo servidor de banco de dados. Erro 561, não autorizado, recebeu um código de erro do provedor de identificação ao tentar autenticar com o usuário. Então, o que a gente precisa entender sempre? Código sucesso é o código HTTP 200. Solicitação de erro sempre tem para o lado 400 ou 500. As mensagens dos erros 400 indicam o erro do lado do cliente e os erros 500 indicam o erro do lado do servidor. Bom, os Elastic Load Balancer, eles publicam métricas no CloudWatch para o próprio balanceador de carga e também para as instâncias de back-end. Ajuda a verificar se o seu sistema está executando conforme o esperado, ou seja, você consegue estar tendo números precisos sobre o que está acontecendo. E você pode criar alarmes do CloudWatch para executar uma ação específica, por exemplo, enviar um e-mail quando uma métrica atingir, por exemplo, um limite ou intervalo pré-definido. Além disso, as métricas elas são coletadas em intervalos de tempo de 60 segundos. Bom, o primeiro que a gente vai aprender é o Backend Connection Errors, que é o número de conexões sem sucesso para as instâncias de back-end. O segundo é o Healthy Host Count, que é o número de instâncias saudáveis registradas. O outro, bem suscetível, né, Unhealthy Host Count, que é o número de instâncias não saudáveis. Tem também os vários erros que a gente já viu, né, que são os HTTP codes de back-end 200, 300, 400, 500. E a gente tem que ver as métricas de performance, né, latência, né, latency, número de segundos para registrar uma instância para ela responder ou ela está apta a receber conexões. Request count, número de requisições completadas ou conexões feitas durante o intervalo de tempo aí de 1 ou 5 minutos. Surge queue length, número de requisições pendentes, que é o tamanho máximo, né? O max queue size, que é o tamanho da fila, é 1024. Requisições adicionais serão rejeitadas apenas por load
balance clássico, e o spillover count, que é o número de requisições rejeitadas porque a fila search queue, né, que é a de cima, está cheia. Bom, e as dicas, né? As métricas do load balance elas são publicadas no AWS CloudWatch. Você pode criar alarmes no CloudWatch para enviar essas notificações para usuários ou ações específicas com lambdas e etc., dependendo da regra que você coloca. As métricas de saúde, né? Healthy Host Count, Unhealthy Host Count e os códigos Backend da família 200. As métricas de performance, latência, Request Count, Search Queue Length, Spillover Count e altos números sempre indicam problemas de performance. Aí você precisa escalar sua infraestrutura, seja questão de disco de servidor, né, os EBS, seja tamanho da instância, seja se a instância suporta essas taxas altas de network ou mesmo banco de dados. Fala pessoal, agora que a gente viu bastante coisa da parte teórica de Elastic Load Balancer, ou seja, a gente passou pelo Classic, a gente passou pelo Network e o Applications, tá? A gente vai para a parte prática, tá? Eu vou mostrar passo a passo como criar, vou começar pelo Classic Load Balancer. Um ponto que tem que ficar bem claro para vocês, tá? Se vocês estão utilizando o Free Tier, dá uma monitorada, vai lá no seu billing e vê se você está utilizando já perto do seu limite ou não, tá? E prestem muita atenção, tá? Olhem bem a questão do Free Tier, porque periodicamente, tá, você pode acabar consumindo muitas instâncias, muito tráfego, e isso acabar te tendo um custo. Eu não te recomendo fazer testes com o Network Load Balancer, que é o Load Balancer mais caro que tem hoje para AWS, inclusive para fins de testes, tá? Então você tem que ter isso em mente. Agora, qual que é o pulo do gato? Você vai provavelmente em questões de prova ser muito cobrado o seguinte: para questão de performance, tá? Qual que é o load balancer que você usa? Network Load Balancer. Se você quer um load balancer que você possa customizar, fazer integração com o API Gateway e até ter maior controle da sua aplicação, Application Load Balancer. E o Classic Load Balancer é um load balancer que ele já vai começar a cair em desuso porque ele é muito limitado. Você somente configura a porta e no back-end, né, na parte de trás, você configura para o grupo de instâncias que você vai estar direcionando os recursos e é isso. Então prestem atenção nesses conceitos que são conceitos muito importantes para questões de prova, tá bom? E vamos agora lá para a parte final, né, a parte prática realmente, e no final da aula eu vou passar um grande resumo, um grande resumão, né, com os principais tópicos, inclusive muito importantes para a prova de certificação. Vamos lá? Bom, pessoal, estou aqui na minha console da AWS, tá? Minha continha é norte da Virgínia. Basicamente, a gente vai estar criando primeiro o Classic Load Balancer, tá? Então, vamos aqui em Services, Compute, EC2. Para a gente simular isso, eu vou estar criando duas instâncias em duas zonas, né, de disponibilidades diferentes, tá? E eu acho que mudou alguma coisa aqui nessa console, que ela tem mais detalhes agora, quando a gente cai aqui na landing page, né, na primeira página, né, da AWS, do produto EC2, né, realmente está aqui com um aviso, né, Welcome to the new EC2 console, né, bem-vindos à nova console. Então vamos lá, Launch Instance, vamos lá. Não sei porque que às vezes dá uma engasgada, é porque tá lá também em Virgínia, né? Vamos lá. Vou pegar esse Amazon Linux 2 AMI, Select, vou pegar aqui no Free Tier, T2 Micro, Instance Details, VPC Default, vou colocar esse aqui na 1A, tudo bem? Vou deixar com IP público, no default subnet found. Vamos ver se ele vai aqui, ver se tiver algum problema a gente resolve. Bom, nenhuma IAM role, não vou colocar nada mais disso. Assim, eu vou colocar aqui o Bootstrap script que eu já tenho pronto, que é para estar instalando o Apache, né? Aqui, servidor web 01, então basicamente ele está aqui indo para o interpretador, atualizando o sistema operacional, instalando o Apache, iniciando, botando ele para iniciar automaticamente, aí está indo no var www.html e criando o meu index.html dizendo, ó, servidor web 01. Storage, vou deixar com 8 GB mesmo, tag, name, servidor web 01, security group, eu acho que eu tenho um grupo de segurança aqui, tá aqui, SG Web DMZ, ok, review and launch, ok,
Aula SC2, deixa eu só confirmar, eu acho que eu tenho sim essa key pair, ok. View instance, vamos ver se ela está subindo. Tudo bem, está subindo, vamos subir isso aqui um pouco e vamos criar a outra instância, né? Então T2 micro, ok. Vamos colocar na 1B, ok. IP enable. Vamos colar aqui de novo, a única coisa que eu vou mudar aqui do meu Bootstrap script, eu vou botar servidor web 02, storage, vamos colocar padrão, name, tag, né, name, servidor web 02, né, que esse é o servidor web 02, vamos colocar no security group, DMZ que eu tenho. Ele está dando esse aviso aqui, tá, gente? Porque está aberto para o mundo, porque eu botei o range bem aberto. Não recomendo a gente estar fazendo isso, né? Geralmente a gente faz um controle melhor, mas a fim de laboratório, estou colocando isso aqui até para ser um pouquinho mais rápido, tá? Então, ok, view instance. Essa aqui já está rodando. Vou pegar o IP público, vou abrir aqui. Opa, desculpa, ele não pegou aqui. Vamos pegar o IP por aqui bonitinho, né? Então, ok. Tá aqui, subiu direitinho, servidor web 01, então tá aberto para a internet, né? O outro vai demorar um pouquinho para subir. Vamos só esperar um pouco, tá running, vamos pegar o IP. Aqui, copy. Então vamos lá. Ver se ele já instalou tudo. Não, ainda não subiu completamente esse aqui. Deve estar instalando ainda o Apache. Vamos esperar só um pouquinho. Aqui, pronto, subiu o servidor web 02, servidor web 01, perfeito? Agora, ok. Agora a gente tem que ir e criar o nosso load balancer. Então vamos aqui, ó, load balancer, na mesma telinha, ó, load balancer, e criar o nosso load balancer. Eu vou subir aqui essa tela, que como eu não tenho nada, né? Vamos lá, os três tipos de load balancer: application load balancer, network load balancer e o classic load balancer, tá? Vamos criar aqui o classic, create, ipc, então vamos lá, meu lb clássico, tá tudo certo, vamos botar na porta 80 mesmo, né? Não vou criar um load balancer interno, ou seja, ele vai estar aberto para a internet. O security group, eu vou pegar esse aqui da DMZ, Security Settings. Improve a load balancer is not using any security listener. Não tem problema. Aí aqui eu vou configurar o health check. Esse aqui que é o mais importante, tá? Ele vai estar sempre pingando na porta 80, que é como a gente tem o servidor Apache. Ele vai estar indo no index.html, ou seja, a gente pode estar customizando isso de acordo com o que nós tenhamos na nossa aplicação. E aqui é que vem o grande detalhe. Só lembrando, esse izinho, ele sempre mostra aqui. Então, ele, olha, response timeout. Eu vou colocar 2 segundos, ou seja, eu não vou esperar 5 segundos para ele ter uma resposta. O intervalo, eu vou colocar aqui 5 segundos, ou seja, são de 10 segundos para ele dar algum problema, né? E o unhealth eu vou botar 2, mas eu vou botar o threshold para 3 segundos. Isso, então em 6 segundos, não, tem que botar aqui 6, isso. Ok, então 5 e unhealth threshold vamos botar aqui. Então em 10 segundos ele vai dizer que tem a resposta, e em 15 segundos ele vai dar tanto que está healthy ou unhealthy, tá bom? Se a gente tem dúvida, é só ir vendo sempre nesses izinhos que a própria Amazon deixa disponível para ser bem explicativo. Então vamos adicionar aqui as instâncias, né? Eu vou selecionar as duas instâncias que eu tenho, e uma coisa bem interessante aqui, tem que habilitar, como eu tenho, tá aqui, ó, IST1A e IST1B. Então quer dizer que tem duas subnets diferentes, então eu tenho que selecionar o Cross Zone Load Balancer, né? Ou seja, o Cross Zone Load Balancer, ele distribui o tráfego igualmente entre os alvos, né, os targets, em diferentes zonas de disponibilidade. E também tem aqui o Connection Draining, que é o seguinte, quanto tempo ele demora, ou seja, 300 segundos, para estar deixando de mandar requisição para uma instância específica. Tag, vamos lá, name, classic, lb,
e Review and Create. Então ele mostra aqui o review, né, o blueprint de tudo que a gente tem, e vamos criar. Vamos lá, ele está criando. Bom, pessoal, ele criou aqui, né, meu LB clássico. Vamos lá. Beleza, tá tudo bonitinho. Só para uma coisa interessante aqui, tá? DNS name, a gente nunca consegue acessar um load balancer pelo IP, tá? Vamos lá, eu vou pegar esse DNS aqui e já vou fazer o teste. Stickness, ou seja, ele não está tendenciando para uma instância específica, o security group que eu tenho. Vamos lá, as instâncias, só para checar, ele demora um pouquinho para ficar como serviço, tá, gente? Deixa eu até fazer um recycle aqui. Então a gente já vai olhar isso, a zona de disponibilidade, ou seja, a mesma das instâncias, o health check configurado, listener na porta 80 e a gente tem aqui também o monitoramento padrão do CloudWatch, ok? Então a gente tem que esperar só um pouquinho para as instâncias ficarem health, tá? Ou seja, ainda está fazendo as validações. Eu vou dar um pause aqui e a gente já volta nessa tela. Bom, pessoal, estamos aqui. Opa, instances in service. Ok, então agora o load balancer ele tem conexão com as nossas instâncias, né? Então vamos lá. E outra coisa aqui, ó, scheme internet facing, tudo bem? Então a gente vai pegar o nome DNS aqui, vou copiar, vou abrir aqui e pronto, ele já está colocando. Quando eu dou o F5, tá vendo? Já mudou aqui para o servidor Web 1. Web 2, então ele fica variando, tá? Então, só para a gente agora fazer um teste bem legal, eu vou estar vindo aqui em instâncias, vamos ver, ele parou na 1, né? Eu vou pegar o 1, Actions, Instance State, eu vou fazer um stop. Então, ele vai estar parando, tá? Vamos ver aqui, tá parando, stopping. Realmente é bem rapidinho, tá? Afinal é uma instância Linux, mas não é uma instância muito parruda, né? É uma T2 micro. E já o que vai acontecer? Quando eu vier aqui, apenas o servidor 2 vai estar respondendo. E só o servidor 2 está respondendo. Ok? Então vou testar aqui, ó, o servidor 2 está no ar, o servidor 1 com certeza já vai dar timeout. Lembra, né, que às vezes demora um pouquinho, depende de quantos hops eu tenho. Então, enquanto ele dá o timeout aqui, mas vocês já viram, né, que quando eu vou pelo load balancer só para 2 está respondendo, a gente vai vir aqui embaixo, load balancers, instância, tá vendo aqui, ó, a instância 1 fora de serviço, aqui, ó, já deu timeout. Tá, então, basicamente é esse o funcionamento. Mas aqui, ó, tá vendo, requests, quantas já deram? 200, ou seja, 200 lembra que é o ok, né, que a gente teve a disponibilidade, então não teve 400, a gente tendo nenhum problema, nem 500, porque não teve problema no load balancer, tá? O problema foi na instância. Então eu vou estar agora ligando essa minha instância aqui, tá? Instância state start. Então a gente vai acompanhar por aqui, ó, load balancers, instances, que já vai ficar tudo também em service, né? Lembra também que demora um pouquinho, tá? Só enquanto ela sobe. Bom, pessoal, tá aqui, já está em serviço, né? A instância que a gente tinha parado. Até que foi bem rapidinho, tá? Não demorou nem 2 minutos. E vamos lá, F5 aqui, né? Só para ver que ele vai estar respondendo. É o servidor 1? Isso, é o servidor 1. E o load balancer, o load balancer já está variando entre o servidor 1 e o servidor 2. Engraçado que para o próprio servidor direto ele demora um pouco. Ah, não, ele não vai responder por esse IP porque a gente parou a instância, tá? Erro meu, desculpem, vamos lá. Copiar. Ok, aí, tá aí, servidor 1 e servidor 2. Ok, então assim, o load balancer clássico, ele é um load balancer bem burrinho, né? Ele é 0 e 1, né? Tá no ar, não tá no ar, não tá no ar. Bom, agora a gente vai estar criando o application load balancer, um load balancer mais inteligentezinho. Então,
Vamos ver aqui, load balancer, description, delete. Então vamos deletar e vamos estar criando o nosso application load balancer. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro, para a gente criar o nosso application load balancer, a gente tem que primeiro criar o nosso target group, tá? Então, vamos lá, create target group. Então eu vou colocar servidores web. O target type ele pode ser por instância, por IP ou por lambda, quando a gente for trabalhar com serverless ou com IP, se é algo bem específico. Protocolo, né, a gente tem HTTP, HTTPS, TCP, TLS, UDP, então a gente vai estar trabalhando com HTTP, porta 80, a VPC está default. Aqui, lembra index.html, então a gente pode customizar qual que a gente queira. Advanced Health Check Settings, então aqui é que vem a grande mágica, né? Health eu vou colocar 2, thresholds, né, 3, então 2 vezes 3 então em 6 segundos. Intervalo do timeout 5, aqui eu vou colocar 6 e o status code sempre tem que estar 200. Então, create, tá, ele cria bem rapidinho, né? Vou subir isso aqui para cima, só que eu tenho que adicionar as minhas instâncias, né? Então eu venho em target, edit, seleciono as minhas duas instâncias que estão lá e, vamos ver aqui, description. There is no... Ué, estranho. Por que ele não adicionou ainda? Pera aí, vamos lá. Isso, é aqui, tem que adicionar para cá. Tem que clicar no botão certo, né? Agora sim, então ele vai demorar um pouquinho aqui para estar registrando igual o outro. Opa, galera, vamos lá. Create Load Balancer, Application Load Balancer. Vamos colocar aqui meu app lb. Availability Zone, vou colocar um A e um B, que são as que eu tenho instância. Ele só está dizendo aqui que eu não estou usando nenhum Secure Listener, né? Então não tem problema, que eu teria que botar aqui um HTTPS, ok? Então, Security Group, vamos colocar na DMZ, que é onde estão as instâncias. Routing, aqui ó, Target Group, eu já vou colocar Existing servidores web, que é o que eu já tenho, né? Então ele já herda, então é bem legal a gente estar criando isso antes, né? Que a gente cria com calma. Registrar os targets, né? E ele já pegou, né, as instâncias, Next Review, então sempre tem o blueprint, né, de onde é que estão, como estão as nossas configurações, e Create, então Successful Created Load Balancer, então vamos lá, Load Balancer, aqui, ó, estado provisionando, né, ele deve estar registrando, configurando as coisas, fazendo deploy, Type Application, então vamos esperar só um pouquinho, e se a gente vir aqui em Target Group, ó, status inicial, ou seja, ele está registrando essas instâncias, né, com o nosso load balancer. Então vamos ver se vai bem rapidinho, eu vou dar um pause aqui e a gente já volta quando tiver tudo bonito. Bom, pessoal, vamos lá. Security, então acho que ele já foi provisionado, tá? Opa, peraí que o meu mouse ficou meio doido. Qual que é a principal diferença e por que ele é mais inteligente, tá? Quando a gente vem aqui em Listener, a gente pode adicionar diferentes listeners, tá? Então fica muito bom para a gente checar diferentes estados da aplicação. E aqui em regras é onde a gente pode estar brincando com vários tipos de regras que a gente pode ter. Então olha só, a gente pode estar adicionando aqui, né? Uma condição, ou seja, olha, de acordo com o caminho, host header, HTTP header, uma query string, um IP específico ou um método específico, e aí a gente tem uma ação, né, de direcionar, de encaminhar, retornar uma resposta fixa. Então, basicamente, o que a gente tem que entender? Que o grau de customização, a granularidade de recursos do Application Load Balancer, ela vai ser muito maior do que do Classic Load Balancer. Bom, essa é a diferença principalmente para certificação Associate de arquiteto. Então eu vou copiar aqui o endereço, né? É o nome DNS, e só para complementar, o único que a gente tem IP, ou seja, que pode ter publicado aqui o IP, é o Network Load Balancer, só que ele tem um custo muito alto e foge do escopo aqui dos testes, tá? Então tá aqui, tá funcionando, tá? Vamos vir aqui em Target Group novamente. Então, ó, o status das instâncias também está healthy, ok?
Bom, galera, finalizando esta aula, né, as nossas dicas. Só lembrando, a gente tem 3 tipos. Tem o Application Load Balancer, que é o mais inteligente, o Network Load Balancer, que é para extrema performance, e o Classic Load Balancer, que é o mais antigo e o mais simples. O erro 15.4 significa que o gateway expirou, ou seja, significa que o aplicativo não está respondendo dentro de um período de tempo limite nativo. Isso possivelmente é problema com a aplicação, então a gente tem que checar se é o servidor web ou servidor de banco de dados. E se você precisar do endereço IP do usuário final, tem que ter o header, né, o cabeçalho X-Forwarded for.